Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho, e hoje a gente vai trabalhar com a nossa apostila de empreendedorismo e projeto de vida, tá? O nosso conteúdo para as provas, para essas primeiras avaliações do segundo bimestre, a gente já encerrou. Então, a prova vai esperar vocês terminarem as avaliações para a gente começar o conteúdo novo, tá? Então, vocês vão lá na página 22 da nossa apostila de empreendedorismo e projeto de vida, página 22, tá? E aí, gente, ó, ontem eu fui lá no colégio e eu olhei, tá? Se tem algum material de vocês lá, se tem alguma apostila, e não tem. Então, quem não tá achando a apostila de empreendedorismo, dá uma procurada na bolsa da escola, em alguma gaveta, em algum lugar assim, vê se não esqueceu na avó, porque já me procuraram dizendo que estão sem a apostila de empreendedorismo. Então, eu fui lá na escola procurar e lá não tá. Então, vocês precisam dar uma olhadinha, tá bom? Ver se não esqueceu na avó, na casa de algum tio, alguma coisa assim, tá? Se mesmo assim não achar, avisa a Pro, que daí eu vou dar um jeito de tirar um xerox, alguma coisa assim, e deixar lá no colégio, tá bom? Ó, então lá na página 22, hoje a gente vai falar sobre valores e atitudes. Na última aula de empreendedorismo, a gente falou sobre os erros e sobre os medos, lembram disso? A gente conversou bastante sobre quais são as atitudes que a gente toma quando a gente erra, ou quando a gente tá com medo, né? O que a gente costuma fazer, o que é certo fazer, o que é legal fazer, o que não é legal de fazer, né? A gente falou sobre tudo isso. E é muito importante quando a gente fala sobre sentimentos, né? Porque os nossos sentimentos nos fazem como pessoa, como ser humano, né? Então, se eu tenho só sentimentos bons e boas atitudes, obviamente eu sou uma pessoa boa. Agora, se eu tenho atitudes más, atitudes erradas, né? Se eu tenho sentimentos ruins, aí a gente tem que começar a pensar, meu Deus, eu só tenho sentimentos ruins, eu só faço coisa errada, eu só tenho atitudes ruins, atitudes erradas. Será que eu sou uma pessoa boa? Né? A gente tem que começar a pensar sobre tudo que a gente faz, né? Será que eu tô agindo certo sobre tal atitude? Será que eu tô fazendo correto? Será que é melhor eu me calar? Ou será que é melhor eu tomar uma atitude e fazer alguma coisa? A gente tem que sempre pensar nas nossas atitudes em relação ao que a gente sente, né? Aos nossos sentimentos, né? Hoje a gente vai falar sobre valores e atitudes. Então, eu vou ler com vocês, tá? Lá na página 22, eu vou ler com vocês. Então, ó, os valores são como uma bússola interna que nos orienta ao longo de nossas vidas. Então, os valores são o que nos guia na nossa vida. Os nossos valores, o que eu tenho de valor, é o que me guia durante a minha vida, tá? Eles nos ajudam a saber como agir em diversas situações, que foi o que a Pro acabou de falar. Então, os nossos valores, eles nos ajudam a saber como agir em cada situação que acontece na vida da gente, em relação aos nossos amigos, em relação à nossa família, né? Então, o que eu tenho de valor, né? De honestidade, de sinceridade, isso é o que vai me guiar. A minha honestidade, a minha sinceridade, isso é o que vai fazer eu tomar as minhas atitudes, né? Não, agora eu tenho que falar a verdade, eu preciso ser sincera. Olha, agora eu tenho que ser generosa, eu preciso ajudar essa pessoa que está precisando, né? Isso são valores, né? E esses valores, se eu sou uma pessoa generosa, quando eu vejo uma pessoa que está precisando de ajuda, se eu tenho esse valor da generosidade, com certeza eu vou ajudar, né? Se eu tô vendo alguma injustiça acontecendo e eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa justa, com certeza, por esse valor, eu vou tomar uma atitude honesta e justa para que injustiças não aconteçam, né? Então, são esses valores que guiam a nossa vida, né? Que fazem a gente tomar as atitudes corretas ou não, tá? Então, a gente tem que sempre pensar sobre os nossos valores, tá bom? Quando não entramos na frente de alguém em uma fila, por exemplo, se a gente está num lugar, no cinema, no mercado, na cantina da escola, né, que a gente vê muito isso acontecer. Eu sei o meu lugar na fila, então eu tô ali
tranquila, esperando a minha vez, porque eu cheguei depois. E aí eu vejo uma pessoa que vem depois de todo mundo e corta a fila, entra na frente de alguém. Isso é uma atitude correta? É certo ele fazer isso? Não, não é certo. Então, qual é a atitude que ele deveria ter tomado? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ir lá atrás, no lugar dele. E você, que atitude que você toma em relação a isso? Você fica quieto? Você fica em silêncio? Ou você avisa a pessoa, olha, você não devia ter feito, você tá errado, né? Então, quando a gente não entra na frente de ninguém numa fila, por exemplo, a gente está exercitando o respeito. É um dos valores mais importantes que existem. Você respeitar o espaço do outro, né? A vez do outro, a opinião do outro, né? A gente ter respeito pelo corpo da outra pessoa, né? Pelo jeito que aquela pessoa fala, pelo jeito que aquela pessoa escreve, pelo jeito que ela se comunica, pelo jeito que ela anda. Ninguém é igual a ninguém. A gente já conversou sobre isso tantas vezes, né? E a gente sabe que ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo tem um jeito diferente, um jeito de andar, um jeito de falar, a voz é diferente, o cabelo é diferente, a pele é diferente, o tamanho é diferente. Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Então, a gente tem que respeitar, né? Eu não me importo se ele anda daquele jeito, se ele fala daquele jeito, eu respeito, é a vida dele, né? A gente tem que respeitar. E o respeito cabe a isso também. A gente entrar na frente de uma pessoa na fila, né? Roubar o lugar na fila, a gente não tá respeitando aquela pessoa que tá ali esperando há mais tempo que eu, né? Então a gente precisa exercitar esse valor, que é um dos maiores valores que o ser humano pode ter, que é o respeito. Tá? E a gente pode exercitar esse valor em vários momentos da nossa vida, né? Que nem eu falei, dentro da sala de aula principalmente, dentro de casa, né? Respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar os irmãos, não importa ser mais velho, não importa ser mais novo, a gente sempre tem que exercer esse valor que é o respeito, em todas as ocasiões, ok? Da mesma maneira, quando cuidamos bem do nosso material escolar, estamos praticando a responsabilidade, que é um valor que a Pro fala muito na sala de aula, né? A gente tem que cuidar do nosso material escolar. Quando eu falo para vocês da tarefa, eu falo que a responsabilidade é de quem? É do pai, da mãe ou é de vocês? A responsabilidade é de vocês. Quando chega para me falar, ai, Pro, eu esqueci a apostila porque minha mãe não colocou na minha bolsa, e eu falo o quê? Que a responsabilidade era de quem? Era da mãe? Não. A responsabilidade de cuidar do material escolar, do seu material escolar, a responsabilidade é sua. É a nossa responsabilidade, né? Então vocês já estão na idade de saber quais são as responsabilidades de vocês, né? Com as coisas de vocês, com o quarto, com os brinquedos, né? A gente tem que exercer essa responsabilidade, né? Eu preciso cuidar das minhas coisas. Meu pai e minha mãe foram lá, eles trabalharam muito para comprar aquele material, parcelaram às vezes em 10 vezes aquele material escolar, porque eu queria aquele material escolar do unicórnio, do Transformers e tudo mais. E aí eu chego lá na escola, eu jogo de qualquer jeito. É assim que a gente tem que agir? De maneira nenhuma. A gente tem que ter responsabilidade, tá? Com as nossas coisas, com a nossa tarefa, com o nosso material escolar, tá bom? Aí agora eu vou falar então um pouquinho sobre o respeito. Respeitar é aceitar o outro como ele é e suas preferências. Então, respeitar o outro como ele é e as suas preferências. Por exemplo, eu gosto de tal personagem, eu gosto de tal filme, eu gosto de brincar de tal brincadeira, mas o meu melhor amigo gosta de outras coisas. E tudo bem. Eu posso, de repente, aprender com ele a gostar também das coisas que ele gosta, e ele também pode aprender comigo. Ou eu posso não gostar das coisas dele, mas tudo bem. É o gosto dele, é a vida dele. Eu tenho que respeitar. Agora, quando eu tiro sarro, quando eu fico fazendo piada, eu tô fazendo o quê? Eu tô respeitando o meu amigo? Não, eu não tô. Quando eu tiro sarro do cabelo do meu amigo, eu tô respeitando esse meu amigo? Não, eu não tô. Não tô agindo com respeito. Quando eu tiro sarro da cor da pele, do jeito de falar, do jeito de andar, quando eu tiro sarro da letra, da pintura, eu tô respeitando? Não, eu não tô respeitando.
Porque a Pro já falou isso várias vezes. Ai, às vezes eu tenho uma letra linda e maravilhosa e eu fico tirando sarro daquele meu amigo que a letra dele não é tão bonita. Só que ele desenha muito melhor que eu. E aí, como é que fica? Então, a gente tem as nossas qualidades, mas a gente tem os nossos defeitos também. E do mesmo jeito que eu quero que os meus amigos respeitem os meus defeitos, eu também vou respeitar os defeitos das outras pessoas. E muitas vezes, e a gente tem que entender também que às vezes a gente pensa, aquele jeito de andar é um defeito. Não é. É uma característica, igual eu falei, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um físico, cada um tem um jeito de brincar, cada um tem um jeito de correr, ok? Tem gente que gosta de comer isso, isso e isso, e tem gente que gosta de comer outras coisas. Não é verdade? No começo a gente começa a achar estranho e depois a gente se acostuma. E tudo bem, a gente tem que respeitar. Sempre respeitar. Às vezes a gente faz uma coisa e aí a gente fala assim, Pro, mas foi brincadeira. Mas às vezes é uma brincadeira pra mim, mas pra pessoa que tá ouvindo aquilo, não é brincadeira. E a Pro já falou na sala uma vez, né? Que a brincadeira é quando os dois brincam, né? Quando as duas pessoas estão brincando, quando as duas pessoas estão se divertindo, quando uma só tá brincando e a outra tá se sentindo ofendida, não é brincadeira, é falta de respeito, né? E a gente sempre tem que entender isso, tá bom? Algumas pessoas têm olhos castanhos, outras têm olhos verdes. A gente tem as duas opções na nossa sala, né? A gente tem olho castanho, a gente tem olho verde, a gente tem olho azul. E tudo bem, é só uma característica. Ninguém tá certo e ninguém tá errado. A gente tem que respeitar, tá bom? Algumas moram com os pais, outras moram com os avós. A gente também tem isso na nossa sala. A gente tem alunos que moram com os pais e tem aluno que moram com os avós. É só diferente, tá bom? Há aquelas que gostam de azul, outras gostam de verde. Umas gostam de banana, outras de abacaxi. Convivemos o tempo todo com a diferença e a diversidade. A gente convive o tempo todo, até dentro da nossa família. Eu tenho certeza que dentro da família de vocês tem muitos gostos diferentes, né? Na televisão meu pai gosta de ver isso, minha mãe gosta de ver isso, mas eu gosto de ver aquilo. A minha irmã gosta de tal cor, eu gosto de outra, né? A minha irmã gosta de comer tal coisa. A gente convive com a diferença o tempo todo, em todos os lugares. Por isso é importante demonstrarmos respeito pelo outro, pela opinião do outro, tá? Por meio do respeito, podemos construir uma convivência harmoniosa e pacífica em sociedade. Então, gente, eu quero que vocês imaginem, assim, se dentro de uma sala de aula, no recreio, que é o ambiente, né, que a gente está acostumado, ou dentro da casa de vocês, eu quero que vocês imaginem a situação em que todo mundo se respeita. Todo mundo se respeita. Ninguém tira sarro de ninguém, ninguém fala mal de nada, ninguém fica colocando defeito em nada, ninguém põe apelido, um lugar, um ambiente que todo mundo se respeita. Eu quero que vocês imaginem esse lugar. Como seria esse lugar? Não seria um lugar harmonioso, um lugar com paz, com amizades se fortalecendo, com amizades sendo feitas, né? Grupos sendo feitos, brincadeiras mais legais, mais divertidas e todo mundo feliz. É muito triste quando eu tô feliz e o outro não tá, né? A gente tem que começar a pensar que a gente é muito melhor, a gente vai se sentir muito melhor quando eu tô feliz, mas as pessoas que estão à minha volta estão felizes também, tá bom? Isso é muito importante, tá? A gente não pode pensar, não tô nem aí, eu estando feliz tá bom, o resto não. A gente tem que pensar que é muito importante que eu tô feliz, mas eu tô feliz, não humilhei ninguém pra isso, não ofendi ninguém, tá? Então eu quero que vocês pensem nesse ambiente aí, na casa de vocês. Se todo mundo respeitar todo mundo, se ninguém ofender ninguém, se eu não gritar com a minha mãe, se eu não gritar com meu pai, com os meus irmãos, se eu não ficar machucando e tirando sarro dos meus irmãos, será que esse ambiente aqui não teria mais paz, não seria mais harmonioso? Pensem sobre isso, tá? E pensando sobre isso, ali na letra A, vocês vão responder pra mim. Não precisa responder agora, vocês podem responder depois, tá? Descreva aqui uma situação em que você respeitou o seu colega. Então, eu quero que vocês escrevam aqui alguma coisa que realmente aconteceu. Como faz um tempinho que a gente não tá na escola, e talvez vocês não se lembrem. Pode ser alguma atitude que vocês tiveram, que vocês respeitaram o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a avó. Eu quero que vocês escrevam aqui alguma coisa que realmente aconteceu,
tá bom? E se vocês não se lembram de nada, é bom vocês começarem a se preocupar, porque a gente tem que tomar atitudes de respeito a todo momento durante o nosso dia todo, tá bom? Então, se vocês não se lembram, façam alguma atitude respeitosa, várias, durante o dia todo de vocês. Sempre que vocês forem tomar uma atitude, pensem, será que eu tô agindo com respeito? Será, meu Deus? Como será? Eu queria que fizessem isso por mim, então eu vou fazer pelos outros. Então, escrevam aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade. É uma palavra que a Pro falava o tempo todo na sala de aula, né? Ser responsável é, antes de tudo, responder por nossas escolhas e decisões. Então, ser responsável, antes de tudo, é eu responder pelo que eu faço, pelo que eu falo, pela maneira que eu ajo, tá? Cuidado com as minhas coisas, tá bom? Ao tomar uma decisão, é preciso pensar nas consequências que ela terá para a nossa vida. Por exemplo, tudo que vocês fazem, tanto na sala de aula quanto dentro da escola, tem uma consequência. Se vocês fazem a tarefa, se vocês se comportam na sala de aula, se vocês estudam, prestam atenção, qual é a consequência? A professora elogia, vocês aprendem muito mais, vocês tiram nota boa nas provas, vocês ficam em paz com os amigos, em paz com a professora, em paz com a escola, com o pai e com a mãe. É uma consequência de atos de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, então eu vou ter consequências boas na minha vida. Agora, se eu não faço as minhas tarefas, não cuido do meu material escolar, eu fico tirando sarro dos meus amigos, eu também vou ter que arcar com as consequências desses atos de irresponsabilidade. Então, quais são as consequências? Vai ouvir a professora falar o tempo todo, vai ficar sem recreio, o pai e a mãe vai deixar de castigo, vai para a sala da coordenação, vai ter paz na vida? Não vai. Não vai. Então, atos de irresponsabilidade também vão trazer muitas consequências ruins. E a gente vai ter que arcar com essas consequências. Eu vou ter que assumir. Ah, eu não fiz a tarefa? Bom, então eu vou assumir as consequências disso e ponto final. A gente tem que sempre pensar sobre isso, tá? Ter um bichinho de estimação, por exemplo, é divertido, mas precisamos ter responsabilidade com ele. Então, se eu tenho um cachorro, um gato, um peixinho, eu tenho que ter responsabilidade. Não adianta, ai mãe, eu quero muito um cachorro, eu quero muito um gato, mas não cuida. Não dá comida, não dá água. O animal é seu, mas a responsabilidade de cuidar dele, alimentar e dar água tem que ser também sua. Sua responsabilidade, não do pai e da mãe. Mãe, você não alimentou meu gato? A responsabilidade é sua, ok? Então, se você tem um animalzinho de estimação, as suas responsabilidades são alimentá-lo, levá-lo ao veterinário, levá-lo para passear, brincar com ele e dar-lhe carinho. Tá? Igual a Pro falou dos brinquedos. Às vezes vocês espalham todos os brinquedos e na hora de guardar não quer. Mãe, me ajuda! Responsabilidade. Na hora de brincar, foi tudo bem, mas na hora de guardar, a gente também tem que ter responsabilidade, ok? Agora, pesquise em revistas uma imagem que represente uma atitude responsável e colha no espaço a seguir. Então, vocês vão pesquisar em jornal, em revista, em livrinho, pode imprimir da internet, o que vocês acharem, apostilas antigas, tá? Que às vezes fala, não tem nenhuma revista na minha casa. Pega uma apostila antiga, vai dar uma folhada, que tem muitas figuras lá. Vamos aproveitar esse material que tem na casa de vocês, tá? E vocês vão colar aqui. Pro, como assim uma atitude responsável? A Pro falou várias aqui. Cuidar dos brinquedos, cuidar do animalzinho de estimação, do material escolar. Pensem sobre isso, colhem aqui, tá? B. Explique por qual motivo você escolheu essa imagem. Então, vocês vão colar a imagem aqui e embaixo vocês vão escrever por que vocês escolheram essa imagem. Que atitude responsável é essa? Tá bom? E ali na página 24... Imagine que você fez algo que deixou alguém de sua família muito irritado. Eu acho que não deve ser difícil. Então, vocês vão imaginar que vocês fizeram alguma coisa que deixou alguém da sua família muito irritado. Sabendo que você errou, o que diria essa pessoa? Escreva ao lado. Então, vocês vão imaginar uma situação em que vocês deixem alguém da família de vocês muito bravo, muito irritado. E aí, sabendo que você estava errado, o que você falaria para essa pessoa? Vocês vão escrever aqui do lado. Pensa bem. 2. Suponha que um amigo seu está muito triste. O que você poderia fazer para deixá-lo feliz?
Que tal enviar um recadinho a ele? Escreva ao lado. Lembrando que vocês vão escrever o nome do amigo de vocês aqui, bem bonito, e depois que vocês me enviarem a foto, eu vou enviar essa mensagem pro amigo, tá bom? Então eu quero que vocês imaginem a situação. Quando a gente fez o cartão postal, gente, eu lembro que o Davi enviou um cartão postal pro Matheus e o Matheus enviou um cartão postal pro Davi. E aí eu troquei as fotos, foi bem bonitinho. Então vocês, e quando a gente, quando tá falando assim, imagine a situação acontecendo. Eu vou imaginar que o meu amigo tá feliz, tá triste, tal, o que eu poderia falar pra ele? Pensa na situação, imagine a situação e escreva aqui, tá? A última, 3. Você está com medo de fazer uma pergunta na aula porque teme ser ridicularizado? Ou seja, às vezes a gente quer perguntar alguma coisa na sala de aula e a gente não pergunta com medo dos outros tirarem sarro, né? A gente não pergunta com medo de ficar com vergonha depois, de alguém dar risada. Isso acontece muito. O que poderia dizer a si mesmo, para você mesmo, para enfrentar esse medo com garra e coragem? Então eu quero que vocês imaginem uma situação em que vocês querem muito perguntar alguma coisa para mim, lá na sala de aula. Mas aí vocês não perguntam porque vocês estão com medo de alguém rir, de ficar fazendo piadinha. Vocês ficam com medo e não me perguntam nada. Nessa hora, nessa situação, o que vocês diriam para vocês mesmos assim? Não fica com medo, vai lá, vai ficar tudo bem. O que vocês diriam para vocês mesmos? Escrevam aqui, tá bom? Para enfrentar a situação com garra, com força. Escrevam aqui. Mandem as fotos que eu quero ver. Tudo que vocês escreveram, tudo que vocês pensam sobre responsabilidade, sobre respeito, tá? Pensem bem sobre tudo que eu falei, tá bom? Com muito carinho. Tudo isso que a Pro falou aqui vai ajudar muito no desenvolvimento, no crescimento de vocês, na evolução de vocês como pessoas, tá? Então, eu acho assim que um dos maiores valores que o ser humano pode ter, tanto criança quanto adulto, é a responsabilidade e o respeito, tá bom? É um dos maiores. Se vocês tiverem responsabilidade e respeito, vocês podem ter certeza que vocês vão ser excelentes pessoas, tá bom? Pensem muito sobre isso. E aí, por hoje é só, porque a gente tem avaliação lá no site, então vocês respondam as questões. Hoje eu já dei uma olhada, tem bem pouquinho, uns 3, 4 só que já fizeram as avaliações. Vocês vão lá, não se esqueçam, vai ficar até segunda-feira, façam revisão de conteúdo, estudem, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, até amanhã, beijinho.